Se você tem dificuldade de falar inglês quando você vai viajar a uma reunião a trabalho, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te dar dicas sobre valores, sobre como você falar de valores e preços em inglês, de uma forma natural que você consiga destravar o seu inglês. Meu nome é Renata Santos, sou professora de inglês há mais de 20 anos e eu quero te dar essas 3 dicas hoje. Então a primeira dica é, quando você falar inglês, lembre que você precisa pensar no som da língua. A coisa mais importante do inglês é o som da língua e não necessariamente a gramática. Então pense nisso. Quando você for falar inglês, pense no som. E essa é a dica do som que eu quero te dar hoje. Então, em primeiro lugar, quando você vai falar de preço, eu vou colocar 2 sons para você. Pense nos sons. Eu não vou nem escrever agora para você ver como que escreve. A ideia é que você entenda como falar o som dessas palavras e depois o resto vem mais naturalmente. É assim que funciona na língua inglesa, ok? Então vamos lá. Primeiro você tem o som muches, então eu quero te ensinar esse som muches, muchar. Então pense muches, muchar, muches, muchar, ok? Então pensa lá, repete comigo, muches, isso, muches, e agora muchar, exatamente. Então esses 2 sons. O primeiro a gente vai falar de muches. Então pense, how muches, how muches. Fala comigo aqui, how muches, how muches, exato. Próxima etapa, você vai falar how much is the product budget, how much is the product budget, ok? Então veja que aqui você tem, vou te dar mais um exemplo, how much is a hotel room? How much is a hotel room? Então você tem o que aqui? Você tem much is, não fica much is, fica muches. Naturalmente em inglês nós falamos muches, ok? Não much is. Não esteja errado falar much is, mas naturalmente nós ligamos o som, ok? Então você vai falar muches. Então fica how muches, veja, é um bloco aqui, how muches, e o resto da frase. Então vai ficar how much is the project budget? How much is the project budget? Ok? Segundo exemplo, com much is, vai ficar how much is a hotel room? How much is a hotel room? Veja, não é much is, fica muches, ok? Então, how much is a hotel room? How much is a hotel room? How much is a hotel room? How much is the product budget? How much is the project budget? Ok? Yes? Good. A próxima dica é o segundo som que eu comentei, muchar. Não se preocupe como se escreve. Ai, teacher, como escreve? Calma. Primeiro é grave muchar, ok? Então vamos lá. Muchar, repete comigo, muchar, good. A próxima etapa é how muchar, ok? A próxima etapa vai ficar how much are the tickets? How much are the tickets? How much are the tickets? Repete comigo, how much are the tickets? How much are the tickets? O próximo exemplo é how much are the products? How much are the products? Ok? Então vai ficar how much, a mesma coisa do anterior. Então, much are, não, vai ficar much are, porque é mais natural, mais espontâneo. É assim que os nativos falam o inglês naturalmente, ok? É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Então, much are fica, much is vai ficar much are, ok? Então, fica much are, how much are the tickets? Segundo exemplo, how much are the products? Então, naturalmente falaremos no primeiro exemplo, recapitulando, do much is, how much is the project budget? How much is the project budget? How much is the product budget? Segundo exemplo, com how much is, vai ficar how much is the hotel room? How much is the hotel room? How much is the hotel room? Ok? Muito bem. E no segundo exemplo do much are, vai ficar how much are the tickets? How much are the tickets? How much are the tickets? How
much are the tickets? E o segundo exemplo, com much are, how much are the products? How much are the products? How much are the products? Ok? Muito bem. Veja aqui, se você falasse assim, no primeiro exemplo, how much is the project budget? Não está errado, tudo bem, você pode falar assim. Mas naturalmente nós falamos how much is? How much is? Ok? Então não se prenda à forma que você escreve, mas sim a maneira que o som é, como eles falam. Assim você vai conseguir destravar o inglês para o seu trabalho, que é isso que você precisa. Então, how much is the project budget? How much is the project budget? How much is a hotel room? How much is a hotel room? Ok. E o segundo exemplo, how much are the tickets? How much are the tickets? How much are the products? Yes? Ok. Uma coisa muito importante para falar aqui também, o segundo ponto, é a entonação. Quando você vai fazer a pergunta, eu vejo muitos alunos fazendo pergunta assim, flat. Não tem entonação, não tem energia para fazer a pergunta. Você precisa fazer a pergunta com intenção. Então, how much is a hotel room? How much is a hotel room? Faça com intenção de fazer a pergunta, ok? E a outra também. So, how much are the products? How much are the products? Não. How much are the products? How much is the product budget? Não. Tem entonação essa pergunta. How much is the product budget? How much is a hotel room? How much are the tickets? How much are the products? Ok? Então, lembrando essa dica do much is, much are, e a entonação da pergunta, e você não pode esquecer também que much is, how much is, nós usamos no singular. E how much are, nós usamos no plural, ok? Então essas foram as dicas de hoje. Se você achou que esse vídeo te ajudou, compartilhe com os seus colegas de trabalho. Eu tenho um recado muito importante para você. Este mês de janeiro, eu vou dar uma Masterclass chamada Masterclass English Leaders, ok? E todos os detalhes eu vou passar no grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo. E se você tiver interesse, então, se quiser saber em primeira mão todos os detalhes desse evento, quando ele vai acontecer, o horário, etc., e o link desse evento gratuito, 100% online, 100% gratuito. Se você quiser saber, você se inscreve aqui você clica ali no WhatsApp, você vai ser direcionado para esse grupo e eu vou passar todas as informações lá, ok? Então, se você achou que esse vídeo te ajudou, dê um like aqui, compartilhe com seus amigos, seus colegas do trabalho. See you next time. Thank you very much. Bye-bye.